cruz. A primeira, exatamente uma declaração de perdão. Perdoa, eles não sabem o que faz. A segunda é uma palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É muito importante quando nós olhamos para o versículo 22, ele disse, e já está no texto aí, né? Lucas 23, 43, mas eu quero pegar o versículo 42 antes. E disse a Jesus, para a gente entender essa cena, Jesus está entre dois ladrões, um da esquerda e um da direita. Um passou a dizer para Jesus, tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz, salva a ti e a nós também. O outro diz, tu não temas, estando na mesma situação, nós estamos aqui porque merecemos, estamos aqui como decorrência das nossas atitudes, mas este homem nenhum mal fez. E ele disse, Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns gostam de tentar remodelar a palavra de Deus, mudando a vírgula de lugar aqui, para tentar dizer que não é naquele momento. É muito importante pararmos para pensar que, a respeito até a vinda do Senhor Jesus, acreditava-se no seio de Abraão. Aqueles que morriam na fé, iam para aquele ambiente, para aquele local, aguardando o seu momento, aguardando a vinda de Cristo. E aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que não viveram pela fé, também foram para um lugar de desprezo. Vocês lembram da parábola que dizem que nem é parábola, é um abrir das cortinas para mostrar como é a eternidade? Eternidade na vida de um homem que teme a Deus e serve a Deus, que entregou a vida para Jesus, e na vida de um homem que não conhece a Deus e não obedece, e céu para um, inferno para outro. E é muito interessante, queridos, que o que Jesus está dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É muito interessante que quando Jesus morre, alguns fenômenos aconteceram. Vocês sabem que o sol escureceu, a terra tremeu, os sepulcros se abriram e pessoas, santos ressuscitaram, homens e mulheres que viviam na fé, na esperança de ver o Messias. Morreram e não viram, e ressuscitaram, apareceram na cidade. Imagine o medo de algumas pessoas. Mas há um outro fenômeno extraordinário. Aquela cortina do véu, que era o véu do santuário, que eu já disse para os irmãos que nem 4 carruagens, 8 cavalos puxando, jamais poderiam rasgar aquela cortina de tão resistente que ela era. Jesus morre, o véu do santuário se rasga, está aberto o acesso. O que Jesus está dizendo é verdade, e ainda os nossos corpos certamente ficarão até a ressurreição, e serão ressuscitados com corpos espirituais. Semeou o corpo natural e ressuscitará corpos espirituais. Mas partimos para o Senhor. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nesta declaração, Jesus está assegurando a um dos criminosos na cruz, de que quando morresse, ele estaria com Jesus no céu. Isso foi concedido porque mesmo na hora da sua morte, o criminoso tinha expressado a sua fé em Jesus, reconhecendo pelo que ele era. Nós somos culpados, estamos aqui porque erramos, mas este homem nenhum mal fez. Que coisa gloriosa! Mas não é só esse homem que é salvo ali. O centurião vai dizer, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E aí eu já passei da segunda e estou na aplicação. Jesus salvou o ladrão na cruz e salvou a mim e a ti. Qual a importância, talvez seja a pergunta que não quer calar, qual a importância que estamos dando ao preço que Jesus pagou lá naquela cruz? Amados, o sacrifício de Jesus foi um martírio. Aquela noite toda, o dia quase todo, ele morre ali por volta das 15 horas, quando ele dá o último brado, quando ele entrega o seu espírito. Quão miserável é ou são os nossos pecados.
Se nós não atentarmos para o que o pecado faz, nós não valorizaremos o que Cristo fez por nós. Deus não estava brincando com o Filho dele de morrer ou não, ou forjar uma morte. Jesus morreu de fato por nós. Os chicotes que os soldados romanos usavam, de couro, e certamente nas pontas tinham ou metal ou osso, que cada vez que era dado, eu não posso mostrar uma imagem que certamente vai causar escândalo, se mostrasse uma imagem do filme Mel Gibson. Mídia não mostra não. Quando ela batia, ela arrancava pedaço. O teu Salvador, o nosso Salvador, era tirado pedaço do seu corpo, tortura. Antes de passar por isso, vocês pensam que ele seguiu simplesmente numa via reta? Era a prática passar pelas ruas mais estreitas para que todo mundo soubesse que ali estava um criminoso, mas Jesus não era criminoso, os criminosos éramos nós. Éramos nós. Querido, se o martírio de Jesus, se o sacrifício de Jesus naquela cruz, estamos falando da palavra de salvação, ele concedeu salvação para um ladrão, e não é negócio de ex-ladrão, agora é discípulo de Cristo. Não deu tempo de descer e ser batizado no Jordão, não deu tempo de fazer discipulado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual o valor que nós estamos dando pelo preço que foi pago a nossa salvação? Se nós não medirmos a dor de Cristo, o sofrimento dele, a tortura que ele passou, nós teremos uma salvação volátil, relativa, que hoje é e amanhã não é. Uma salvação relativa é que alguém pode pegar e jogar fora, como se a salvação estivesse na mão de alguém. Qual o preço? A perseverança de um cristão depende de medir as consequências que os pecados que cometemos e que toda a humanidade cometeu, o preço que Jesus pagou. E aí a coisa está entrelaçada. A primeira expressão é de perdão. Eles não sabem o que faz. Ninguém merecia perdão. Agora, ele está salvando. Palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É salvação. Minha pergunta foi: Jesus salvou o ladrão na cruz e salvou a mim e a ti. Qual a importância que estamos dando ao preço que Jesus pagou na cruz? O ser humano gosta de vida fácil. Sombra e água fria. Ora, quem depois de um cansaço é bom, sombra e água fria. Mas essa questão tem invadido a vida cristã. Nós não queremos ouvir a respeito de perdão. Isso é um incômodo para alguns. Eu sei que no meu público aqui, que está nessa noite, não tem esse problema. Gosta de ouvir sobre perdão e gosta de ouvir a respeito de que o pecado levou Jesus à morte. Não dele, os nossos pecados. E que ele é gracioso e concedeu perdão. É muito importante quando nós olhamos para Hebreus capítulo 2, que diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E confirmados a nós também. Quando nós falamos que é pela graça que somos salvos, é pela graça, mas não foi de graça para Jesus. Foi o sacrifício. A terceira palavra, a primeira exatamente de perdão. Ele concede perdão para mim e para você. E se você mergulhou no oceano do perdão do Senhor, você está curado dos seus traumas. Está superando. Não fica carregando um fardo, foi isso culpa do meu pai, da minha avó, foi o fulano, se alguém passou na infância, foi violentado, não sei, não lhe dá o direito de continuar vivendo, repetindo uma situação que aconteceu no passado. Mergulhe de cabeça na graça de Deus salvadora, que perdoa e que transforma. A terceira declaração